Amigos queridos, convidamos a todos a orarmos em nome de Jesus e mergulharmos os nossos pensamentos neste manancial de sabedoria que o Evangelho de Jesus proporciona a todos nós. Elevemos a nossa sintonia no diapasão do Evangelho de Jesus para comungarmos das faixas felizes do bem e da verdade. Mergulhados neste manancial, Senhor Jesus, queremos buscar nesse dia o entendimento das leis que regem a vida do Espírito, a busca das verdades perenes que o cristianismo trouxe para a humanidade da terra. Aqui estamos, Senhor, motivados, envolvidos nessas vibrações convidativas ao progresso moral, para dizer uma vez mais em uníssono: eis-nos aqui, Senhor, dá que possamos em Seu nome aprender a servir amando, a servir perdoando, a servir nos reconciliando, a servir doando o que trouxemos de melhor em nós, em benefício de todos aqueles que nos cruzarem o caminho. Fortalece-nos o ânimo, Mestre amado, e dá que possamos engrossar as fileiras dos Seus trabalhadores na vossa vinha, Senhor. Aqui estamos, amigos, confiantes que estes Espíritos responsáveis por este Evangelho tragam aos nossos corações alento e esperança em dias melhores para toda a humanidade. Obrigada, Senhor Jesus, por esses momentos. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Amar o próximo como a si mesmo. E continuando, no item Dai a César o que é de César, a reflexão de Jesus para a humanidade da Terra diz assim: essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta, ou seja, na quitação de impostos. Não. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Vamos compreender que quando mais primitivos nós estamos, mais estamos manifestando o egoísmo. Quanto mais corrompidos, mais cruéis. Então é muito importante nós entendermos que, há alguns séculos, fazer aos outros o que gostaríamos nos fizesse estava mais pautado no egoísmo do que na equidade, no equilíbrio, na justiça. Então, para mim tudo, para o outro a lei. Para os meus todas as regalias, para o próximo a lei dos homens.
E assim foi por muitos e muitos séculos sucessivos, né? Até que o Evangelho, trazendo o cristianismo redivivo na terceira revelação, trouxe para nós revermos esse princípio. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros, como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ora, se o princípio da fraternidade já nos compõe, se o princípio da justiça já despertou nossa consciência, se nós já temos trabalhos de colaboração no mundo em que vivemos, se nós somos aqueles espíritos dispostos a socorrer e amparar, nós já estamos muito próximos de fazer a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César simbolizando as leis dos homens, que são necessárias de serem vivenciadas, até que as leis dos homens progressivamente evoluam ao longo dos milênios para se igualar à lei de Deus. Esta é a proposta. Então, ela condena, essa dai a César o que é de César, ela condena todo o prejuízo material e moral acarretado a outrem. Porque o princípio da justiça de que fazer a mim o que quero receber do outro, e se eu leso o outro materialmente, se eu leso o outro moralmente, eu estou querendo para mim tudo e para o outro nada. Simples assim. Então, essa lei, dai a César o que é de César, condena todo o prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Então, olha só, respeita os direitos cumprindo os seus deveres. Cumpre os deveres contraídos com a família, mas deveres de natureza moral, com a sociedade, com a autoridade, as hierarquias dos postos, assim como para com os indivíduos. Então é um exercício necessário para nós. E como isto ainda não são atos espontâneos, nós vamos precisar de leis externas que regulamentem as nossas ações, que nos protejam, que nos garantam o cumprimento das leis que regem uma sociedade do mundo, que é a nossa moral social. A nossa moral social, que também pode ser um estado da nossa moral consciencial, né? Esse estado da moral social, os usos e costumes e as leis vigentes na sociedade contemporânea, onde estamos ali estabelecidos, é imperioso que cumpramos, para que isso gere a ordem, gere o progresso, estabeleça os deveres éticos e morais entre todos nós e vá nos preparando para ações que transcendem os deveres, que são as ações no bem constante e que podem vir a ser um dia um processo de caridade, que começa nas ações do bem e termina no ato de servir, doando ao outro o que eu trouxe de melhor em mim. Quando Jesus mostra para nós, através do Evangelho, que nós precisamos cumprir as leis, porque assim foi o exemplo que ele nos deu, ele não disse que devêssemos ficar tão somente acanhados nos deveres dos homens para com os homens, do mundo para com o mundo. Ele disse que ao estarmos cumprindo os nossos deveres com a humanidade da Terra, poderíamos ter condição de cumprir os deveres para com a nossa consciência. E quando nós começamos a cumprir os deveres morais perante o influxo da nossa consciência, estaremos servindo a Deus,
estaremos em busca da espiritualização da nossa existência. E é sobre isso que nós queremos falar um pouco, trazendo esse tema tão relevante que está aqui no livro Vinha de Luz, a lição chamada Cristãos, né? Como é a postura do cristão diante das leis dos homens, né? E das leis de Deus que estão nas nossas consciências a serem manifestadas ainda à medida em que construirmos valores e virtudes através de sentimentos nobres. Estamos em expansão dos valores da nossa consciência. E a lição diz assim: se a vossa justiça, que é a justiça dos homens, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 20. A nossa justiça, quando extrapola a justiça dos homens, e nós ficamos tão somente vinculados às questões do mundo, nós não estaremos construindo um estado consciencial de harmonia com as leis de Deus, que simbolicamente Jesus trouxe para nós como o reino dos céus. O reino dos céus não é um lugar, é um estado de consciência do espírito que vive as leis divinas na sua plenitude, dentro do seu grau evolutivo. Então, dentro do processo evolutivo do planeta Terra, o grau mais expressivo que um ser humano pode chegar é amar. Mas amar os inimigos é o grau mais expressivo da construção do reino de Deus em nossa intimidade. Esse estado consciencial de irmandade, de justiça, de desprendimento, de doação incondicional, de sentimentos nobres, e para com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, são indícios de que o que aqui nós chamamos de reinos dos céus, nós traduzimos hoje por espiritualização da nossa existência. Mas o homem espiritualizado, o ser humano espiritualizado, não é aquele que deixou as suas obrigações para com o mundo, para com os césares do mundo. Ele cumpre as suas obrigações honradamente para que a honestidade seja um valor muito definido, a retidão do seu caráter, a justiça nas suas ações, sejam esculpidas na forma de valores que se incorporam aos nossos sentimentos e vão expandir o nosso estado consciencial. Então diz assim: escribas e fariseus. Os escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados. Respeitavam as leis estabelecidas. Reverenciavam a revelação divina. Atendiam aos preceitos da fé. Nesta lista de ações edificantes, é notório nós percebermos que aqueles que nem eram cristãos cumpriam seus deveres sociais, políticos, deveres civis da humanidade. Então, eles não eram criminosos. Eles cumpriam todos os deveres públicos e privados. Respeitavam as leis estabelecidas com rigor. Reverenciavam a revelação divina como algo importante, sem vivenciar. E atendiam aos preceitos da fé de forma externa. Então, frequentavam os cultos religiosos e faziam todo aquele ritual
religioso da época. Então isso incluía que eles jejuavam, que eles pagavam impostos, que não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Então, aqueles homens públicos que promoviam a paternidade dos seus filhos, que acomodavam o seu clã, que amparavam o conforto familiar e que estavam quites com os impostos de César. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixara a desejar, mas parecia que faziam tudo, mesmo que de forma externa. Eles eram apegados ao rigor da forma, eles eram presos à letra. Mas, diz Emmanuel, adoravam o eterno Pai, Deus, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz, pelo rigorismo do cumprimento das regras. Então, olha que interessante como é esse momento em que nós temos que ter uma condescendência, uma compaixão, uma piedade pelo momento evolutivo do outro. Respeitavam fórmulas verbais no culto à prece, tanto que os fariseus eram aqueles que faziam preces em praça pública em altos brados, para mostrar à sociedade quão religiosos eram. Então repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram palavras vazias de sentimentos, cumprindo rituais externos de manifestação. Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam, para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Então essa correção era muito superficial, que não compõe a intimidade do espírito. Então, trazendo isso para o reino dos céus ou o reino de Deus, este reino, esse estado moral superlativo de valores, não se edificam com posturas externas para agradar a César, que não é alguém, mas são as leis sociais vigentes. E muitas vezes nós nos acomodamos incumprindo essas questões e defasados das energias afetivas, dos relacionamentos promissores que Jesus aproximou de nós, para que construíssemos efetivamente obras do verdadeiro cristão na intimidade dos nossos corações. Então eram corretos na posição exterior, mas frios de sentimento. E achavam que você colocar o seu funcionário no rigorismo da lei, sem nenhuma condescendência por ele, seria o máximo de justo. Só que não é, porque a cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Então, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Este seria estar cumprindo as determinações das leis dos homens e também edificando o reino de Deus em seu coração através do mesmo próximo. Porque precisa haver um hábito espiritual bastante estruturado em nós, chamado sacrifício dos interesses pessoais, e não sentir que isso seja injusto. Sacrifício pessoal não é injusto, é um exercício de desprendimento de nós mesmos. Então, eram corretos na posição exterior, contudo não sabiam descer do pedestal do orgulho falso,
em que se erigiam, para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao próximo mais próximo, ao regaço do Supremo Senhor da vida. Que este é o papel dos cristãos. O verdadeiro cristão precisa ser aquele capaz de sentir a verdadeira fraternidade e ser sensível para conduzir o próximo à paternidade de Deus e não à paternidade dos Césares. Esse discernimento, amigos, é extraordinariamente importante para gerenciar o nosso livre-arbítrio, para conduzir os nossos passos, de que é possível nós sermos cidadãos do bem, no cumprimento das normas, das regras e das leis, e espiritualizarmos a nossa existência, né? Através dos princípios do cristianismo que já desponta em nós como um atrativo, como uma sensibilização. Então, vamos refletir se nós estamos sendo aqueles instrumentos de Deus para conduzir os seus filhos ao cristianismo, a Jesus. Será que nós somos esses espíritos em nossos lares que sinalizamos para o outro o caminho, a verdade e a vida? Sinalizando o caminho que já percorremos, porque apontar caminhos que eu também não percorri são palavras jogadas ao vento. Mas conduzir o outro, ombreando o outro pelos caminhos que já percorremos, pode gerar para nós um estado de plenitude, de bem-aventurança, de regozijo pessoal. Então, eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinha da personalidade. Porque, a exemplo dos escribas e fariseus, eles estavam presos à personalidade, aos comportamentos externos, a que fosse evidenciado quão bom eles eram, quão rigorosos estavam sendo. E eles tinham essa ideia, né, quase que como uma necessidade de reconhecimento público das suas ações. O verdadeiro cristão é anônimo na prática da caridade, no bem constante. Ele se sacrifica e jamais alguém percebe que houve sacrifício, porque é absolutamente interna a disposição de servir. Então, Jesus, para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós. Então nós vamos, nesse momento, encerrar o nosso evangelho de hoje com essa reflexão entre nós enquanto escribas ou fariseus, ou se nós já estamos transitando para o verdadeiro cristão. Vamos fazer a nossa prece. Mestre amado, nós nos curvamos diante da grandeza do seu amor, da sua misericórdia infinita,
E aqui estamos, Senhor, confiantes de que esta misericórdia se espraia por tantos cantos da humanidade, onde nossos irmãos, ainda chafurdados na própria ignorância, resistem ao seu amor. Mas aqui estamos, Senhor, confiantes de que sua mensagem reverbera na acústica dos nossos corações, que estamos acordando, Senhor, para servi-lo, que queremos estender os nossos braços e os nossos sentimentos a todos aqueles que nos cruzarem o caminho, que os nossos testemunhos sejam de fé e de esperança, onde quer que estejamos conciliados com o seu Evangelho de amor. E assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, encerramos as reflexões desse dia. Que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre, e que assim seja.